quase a metade da população que vive no estado de São Paulo não sabe identificar os sintomas do diabetes. E pelo menos 1 em cada 10 relaciona a doença com aumento de risco cardiovascular. Somente 1 em cada 10. Para falar sobre o tema, nós convidamos o cardiologista Bruno Ferrari. Bruno, é muito bom ter você por aqui. Muito obrigado à Socesp, obrigado Zé por essa noite maravilhosa, Dr. Carlos Barracuri, uma sessão fantástica com vocês, são pessoas magníficas e vamos lá, vamos trazer bastante informação legal para a população. Prazer é todo meu de estar aqui, Zé. E aí o endocrinologista que está conosco aqui também, que aceitou o convite, que a gente agradece, a Sociesp agradece muito a sua participação, doutor Carlos Eduardo Barracuri. É um prazer ter você conosco. Prazer é meu, Luquete, estar aqui com você, estar aqui com o Bruno, para discutir diabetes, que é uma doença do cardiologista, do endocrinologista, do clínico, afinal, viu? De todos nós. Me diga quem é aí que não está assistindo a gente, que não tem um parente, um amigo com diabetes. Bom, então a primeira pergunta eu já vou mandar para você. Quais são os sintomas clássicos do diabetes? Olha, para todo mundo guardar. Sabe qual é o principal sintoma? Nenhum. É uma doença silenciosa, sorrateira, e que muitas pessoas estão vendo e ouvindo a gente aqui, têm diabetes e nem suspeitam que tem. Mas então, o principal é sintoma nenhum. Mas existem alguns que, quando a glicose, o açúcar no sangue está muito alto, tem que ficar atentos, que é urinar demais, beber muita água, emagrecer sem causa aparente, de graça a pessoa começa a perder peso, uma fome excessiva perdendo peso, é uma coisa engraçada isso. E turvação nas vistas, começa a enxergar embaçado. Se tem esses sintomas, isso quer dizer que a glicose pode estar muito alta, você tem que procurar assistência médica. Mas não espere os sintomas. O importante é fazer um check-up de rotina a dosagem da glicose, que em qualquer canto desse país é fácil de fazer. Ah, que bom, simples demais, né? Doutor Bruno, vamos falar de coração. Qual é o impacto do diabetes no sistema cardiovascular? Zé, o impacto é absolutamente imenso, é importante, é global. Nós temos doenças gravíssimas geradas pelo diabetes no coração, como infarto agudo do miocárdio. O diabetes abastece muito infarto agudo do miocárdio. Para você ter ideia, Zé, nós temos 18 milhões de mortes por ano por infarto agudo do miocárdio. O diabetes abastece muito o acidente vascular encefálico, o famoso AVC ou derrame, onde nós temos 12 milhões de mortes por AVC. São as duas doenças mais prevalentes e as doenças que mais matam, de maior mortalidade mundial. Além disso, nós temos alguns tipos de insuficiência cardíaca, coração fraco, coração enfraquecido pelo diabetes. Alguns pacientes que também têm amputações periféricas das suas mãos, dos seus pés, abastecidos pelo diabetes. E a gente não pode também deixar esquecer de falar da hemodiálise, que é a maior causa de hemodiálise no mundo, é diabetes. É um impacto absolutamente importante, Zé. Doutor Carlos, e esses numerozinhos, 1 e 2, diabetes do tipo 1, do tipo 2, qual é a diferença entre elas? Apesar do nome ser diabetes, são doenças diferentes. O que elas têm em comum é que têm glicose alta no sangue. Ponto. A glicose está acima do valor adequado. O diabetes tipo 2 é o mais comum. Então, o diabetes tipo 2 compreende cerca de 90% de todos os casos de diabetes no Brasil e no mundo. Quem que é a pessoa? Vocês vão reconhecer. É o adulto ou o idoso com acúmulo de gordura na barriga, normalmente tem pressão alta, tem colesterol alterado, gordura no fígado, e essas pessoas normalmente têm uma história familiar muito forte para diabetes tipo 2. E a mudança de hábito de vida é capaz de ajudar a controlar o diabetes e até prevenir. Então, esse é o diabetes tipo 2, muito ligado às doenças cardiovasculares, inclusive. Já o diabetes tipo 1
É 5% de todos os casos. É da criança, do jovem, mas, numericamente, há muitos adultos com diabetes tipo 1 que é autoimune. O sistema imunológico destrói as células do pâncreas e eles precisam de insulina para sobreviver. Várias picadas ao dia. Sem insulina, eles morrem. Então, diabetes tipo 1 tem uma herança familiar menos frequente. Normalmente são pessoas mais magras no diagnóstico e elas abrem o quadro clássico, urinando muito, bebendo água, parando no pronto-socorro. Diferente do diabetes tipo 2, que é a maioria que certamente está assistindo a gente. O diabetes tipo 2 é silenciosa, sorrateira, e muitas vezes acaba tendo diagnóstico na mão de cardiologistas como o Bruno, que está com a gente. Eles chegam num pronto-socorro infartando, descobre ali no pronto-socorro que tem diabetes do tipo 2. Então, esses são os dois principais tipos que têm tratamentos diferentes, mecanismos diferentes da doença, mas ambos precisam ser diagnosticados e tratados. Doutor Bruno, explica para a gente, vamos falar de prevenção. Como que eu faço para prevenir? Como eu faço para prevenir a diabetes do tipo 2? É um equilíbrio entre alimentação e atividade física? Perfeito, Zé. Eu acho que, na verdade, é uma combinação de vários fatores. A atividade física é muito importante na prevenção do diabetes tipo 2. São recomendados pela Organização Mundial de Saúde em torno de 150 mínimo a 300 minutos por semana de atividade física regular, impactada na divisão entre atividade física aeróbica e ganha-se muito fundamento na musculação recentemente também, com vários estudos interessantes. Então, a atividade física ela previne, ela consome glicose, o indivíduo perde massa abdominal, né, gordura da barriga, que é uma grande fonte de instabilidade que leva os indivíduos a diabetes tipo 2, melhora a gordura no fígado. Então, a atividade física ela tem que estar centrada na nossa vida preventiva, não só do diabetes, mas de todas as doenças de impacto global. A alimentação também é fundamental, né? O consumo de muitos legumes, verduras, redução da ingesta de refrigerantes, consumo de açúcares, né? Enlatados excessivos. Hoje nós já temos uma indústria alimentícia mais avançada, a produção de alguns enlatados, mas a grande massa dos pacientes que são diabéticos tipo 2 eles têm uma alimentação rica em carboidratos, em gorduras, em farináceos, farinhas de alto impacto glicêmico, então hambúrguer, pizza, refrigerante, carne vermelha em excesso, né, doutor Carlos? Tudo isso impacta na evolução desse paciente para uma doença que avança muito rápido na nossa população. Atualmente podemos falar em epidemia, né, doutor Carlos? Bom, Essa epidemia que anda junto com a obesidade, né? Exato. exatamente, exatamente. A gente tem, eu ia falar agora um pouco do controle do diabetes, né? Qual que é a fórmula? Vamos dizer, eu tendo diabetes, como eu faço para controlar a doença além da medicação? E complementando, doutor Carlos, o que o doutor Bruno falou, os refrigerantes têm um papel muito importante, tem o sal que está dentro do refrigerante que a gente nem imagina, às vezes a pessoa toma o refrigerante diet e acha que não tem açúcar nenhum, e que não tem aquele sal que pode provocar hipertensão. A mesma coisa com relação a sucos ditos naturais, mas em caixinha e tem excesso de sal. Conta um pouco disso para o controle do diabetes. Como que as pessoas podem fazer para controlar com alimentação e atividade física além da medicação? Existem alguns pilares que todo mundo tem que saber. Então, o hábito de vida saudável, cá para nós, é para todos fazerem, com diabetes ou não. Então, engraçado que às vezes as pessoas precisam ter diabetes para passar a ter hábito saudável. A gente fala muito o termo reeducação alimentar, mas às vezes a pessoa não teve nem a educação alimentar. Isso é muito engraçado. Então, eu acho que o segredo está no balanceamento, está na harmonização, porque não há um vilão apenas, Luquete. A gente está falando aqui de bom senso, e a palavra educação aqui faz parte. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Muitas vezes, você falou bem o suco. Pessoal, você sabe quantas laranjas vai num suco, num copo?
com certeza umas 3, 4 laranjas com índice glicêmico, uma caloria enorme. Ah, mas quer dizer que é proibido? Não. Consuma frutas in natura. Ah, mas bebida alcoólica é ruim? Depende. Consuma com moderação, num planejamento alimentar. É muito bem-vindo, não atrapalha. Assim como os doces. Quando a pessoa fala de diabetes, a primeira coisa que vem é doce. Mas quem disse que é proibido? Não é proibido. E quem dera que diabetes fosse só cortar os doces, seria tão fácil. Mas não é. Diabetes é bom senso. Então, eu diria que o grande vilão é o excesso de calorias provocando a obesidade, especialmente na barriga. Isso sim. Então, é importante todo mundo saber que reduzir 5% do peso corporal já ajuda tanto a controle da glicose, o controle da pressão, o controle das gorduras no sangue, do risco cardiovascular. Porque, afinal, a pessoa com diabetes morre do coração. Nem todo brasileiro sabe disso. Mas isso tudo associado a uma atividade física regular. Regular. O salário mínimo é 150 minutos por semana. O Bruno falou bem. E temos que deixar claro, pessoal, tem que tomar remédio também. O tratamento do diabetes estabelecido, sim, exercícios regulares, alimentação saudável e medicamentos que você, o paciente, junto com o médico, vão discutir a melhor opção para cada caso. Ó, temos que olhar a saúde de uma forma geral, né? A gente sabe que muitas pessoas que têm diabetes também têm hipertensão, têm colesterol elevado. Doutor Bruno, explica para a gente o que que é a síndrome metabólica e qual o impacto deste palavrão no coração das pessoas. Zé, a síndrome metabólica nada mais é do que uma conjunção de fatores muito ruins, né? O indivíduo que tem um aumento de volume abdominal, aquela famosa barriguinha, né, aumentada, claro, em números de centímetro de cintura, os indivíduos que têm o colesterol bom, que é aquele colesterol que, entre aspas, limpa as nossas artérias, mas que está em níveis baixos, o colesterol ruim em níveis elevados, que é o colesterol que faz a gente, entre aspas, entupir os nossos vasos, levando a AVC, a infarto, a amputações periféricas, a pressão arterial elevada, Zé, nesses pacientes também, e obviamente que níveis de açúcar no sangue elevados. Então, na verdade, nós estamos falando de uma somatória, né? O indivíduo que enche o prato dele de coisas muito ruins, como comorbidades. E, na verdade, ele está se aproximando muito dessas doenças. E eu sempre digo que a doença cardiovascular ela é uma doença muito triste, porque tem uma massa de pacientes que só vai acreditar, só vão crer no dia que tiverem a doença. E, infelizmente, as doenças são terríveis. Nós precisamos entender que a gente precisa prevenir. E prevenir é fazer tudo isso que nós estamos conversando aqui, Zé. Eu Bom, não posso doutor, perder, eu não posso perder a oportunidade, Luquete, de falar um negócio aqui muito importante. Na presença do Bruno aqui, sua, num bate-papo com a SOCESP. A gente fala tanto de glicose, açúcar. Vale destacar que o controle do colesterol nas pessoas com diabetes é mais importante do que o controle da glicose. Então, quando os meus pacientes olham para mim no consultório, eles lembram do açúcar, do diabetes. E eu brinco com eles assim, ó, olha só, Bruno, olha, se tiver que escolher o que tratar, vamos tratar primeiro o colesterol. Prefiro o colesterol na meta. Pode vir com a glicose mais alta, mas eu prefiro, estatisticamente, é melhor o colesterol. É claro que a gente quer todos controlados, mas o pessoal linka muito diabetes com açúcar e a gente precisa ter, é muito mais do que isso. A gente está podendo ver aqui nessa discussão. doutor Carlos, vamos falar um Perfeito. pouquinho do fast food, né? Essa vida corrida que a gente tem no dia a dia, comer comidas gordurosas em restaurantes de comida rápida, também a questão da gente ir no supermercado e comprar alimentos ultraprocessados que não fazem bem à saúde. Como você falou em outras respostas anteriores, a importância do in natura. Então, fala um pouquinho para a gente sobre fast food e ultraprocessado. É completamente proibido? Ou qual é o risco que eles têm na vida moderna dos dias de hoje?
Olha, o fast food vem trazer uma resposta para a vida corrida. Porém, isso não é bem assim. A gente sabe, primeiramente, quanto maior o número de porções de fast food, maior o risco cardiovascular. Isso é um fator bem claro. Isso é exponencial. À medida que você vai comendo mais ao longo da semana, o seu risco vai aumentando, independente do ganho de peso. Independente, mas eu sou magrinho. Isso é independente, tá? Os Uhum. alimentos ultraprocessados, tudo indica que sim, eles são grandes vilões, não é uma boa escolha, porém proibir não é o caminho, Roquete. Assim, dentro de um planejamento alimentar, não há problema de ocasionalmente você ter acesso a um fast food. Porém, o problema é quando começa a virar rotina. Isso se chama falta de planejamento. Não tem como. O corpo é a nossa morada. Se a gente não cuidar bem dele, uma hora a conta vai chegar. Então, todo mundo está sendo muito bem esclarecido sobre a importância de se evitar alimentos ultraprocessados, os lanches. É maravilhoso. Quem aqui não gosta? Vamos falar a verdade. Tudo que tem gordura misturado com carboidrato fica uma delícia. E você vê que na natureza não há muita conjunção de gordura e carboidrato in natura. Você pode observar. Somos nós que inventamos isso. Então é muito saboroso. Cabe a nós ter o bom senso de cuidar bem dessa morada e fazer as melhores escolhas, principalmente alimentos in natura. Comida de verdade. Como você falou, né, com muito equilíbrio, né, equilibrar essa balança. Então, Bruno, vamos falar um pouco sobre nutrição, sobre as nutricionistas, né, os nutricionistas. A Socesp é uma entidade multiprofissional, tem uma série de e-books gratuitos produzido pelo Departamento de Nutrição sobre alimentação saudável. Qual que é o papel do nutricionista nesta batalha em prol da alimentação saudável? Que legal, né, Luquete? Nós temos vários materiais gratuitos para que as pessoas se encham de informação boa, para que elas tragam isso para a sua rotina, para o seu dia a dia. E o diabetes, essa doença de alto impacto no mundo inteiro, ela não é tratada sozinha. Nós temos um caráter multidisciplinar. E o nutricionista tem um impacto muito grande na vida dos diabéticos. O nutricionista, nós acabamos de falar de fast food, indivíduos estressados que correm o dia todo, que tentam fazer uma refeição rápida, às custas de tempo, do trabalho, de metas. Então, a nutrição, além de trazer para nós uma dieta mais saudável, ela vai aliar a dieta ao quê? Ao dia a dia desses pacientes. Muitos pacientes sucumbem ao fast food, por exemplo, a uma comida cheia de gordura, porque eles não têm tempo, né? Será que realmente não tem tempo de uma comida saudável? Será que está faltando um nutricionista aí para poder ajudar? Sem falar no impacto de melhora da doença, que é absurdamente positivo, né, Luquete? Bom, Bruno, muito obrigado pela sua participação, por essa entrevista e por tantos esclarecimentos cardiológicos nessa gravação que nós estamos fazendo pelo Dia Mundial do Diabetes. Luquete, eu que agradeço você, agradeço a Socesp por mais esse convite. É de grande felicidade quando nós estamos aqui numa noite igual a essa, junto com o Dr. Barracuri, que é uma sumidade nesse tema aqui no Brasil hoje. Então, eu fico muito feliz, agradeço a todos vocês e desejo um excelente final de ano à nossa sociedade. Bom, em nome de toda a diretoria da Socesp, eu agradeço a presença do Dr. Carlos Eduardo Barracuri. Realmente, como falou o Dr. Bruno, é um prazer tê-lo aqui nessa entrevista. O prazer é meu, Luquete, estar sempre próximo da SOCESP, uma das mais importantes sociedades que a gente tem no Brasil. Compartilhar essa noite aqui com o doutor, olha só, com o doutor Bruno Ferrari, foi um prazer. E parabéns por divulgar informação de qualidade para a sociedade. Isso é muito bom para quando a pessoa chegar no médico para se consultar, pressioná-lo para ter um atendimento adequado, para ter controle dos fatores de risco, para no final não ter problemas cardíacos que, novamente, é a principal causa de morte da pessoa com diabetes no Brasil e no mundo. Parabéns, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado a vocês dois.